Pois lá vamos em 16 de julho. E claro, quem tem algum tipo de preocupação com a vida, né? Com as coisas que acontecem nos nossos entornos, quando sai uma pesquisa, a gente vai dar uma olhada, como é que está aqui, como é que está ali, né? Pesquisa ela é uma fotografia do momento, né? Claro que tem institutos de pesquisa que dão um resultado que quem paga pede. Por quê? Porque a pesquisa realmente ela gera uma certa condição de conhecimento que direciona as posturas, as tomadas de decisão, etc, etc. Natural isso. Mas pesquisa é ciência, né? E é mais ou menos também como quase tudo na vida, né? O prestígio que determinados institutos adquirem vem a partir de certas coerências que esses institutos identificam e mostram, né? Independentemente de antipatias, de simpatias, de gostos, de engajamentos políticos, etc. E tal. Pois o tarifaço aí do Lex Luthor, ele criou no Brasil, sim, um sentimento, vamos dizer assim, ó, de nacionalidade, né? Eu não gosto de dizer de nacionalismo, porque o superlativo, ele cria problema, né? Na minha opinião, né? Como normalmente todos os ismos criam problema. Pois a GenealQuest divulga que 72% dos brasileiros são contrários, deploram a medida do Lex Luthor, né? O que o agente laranja fez não agradou a 72% dos brasileiros. E pesquisa, a gente tem que olhar os seus cortes, os seus recortes, os seus espaços. E de cara, quando tu percebe que 72% são contrários à medida adotada pelo cérebro, existem 28% de pinks que ou estão nem aí ou são favoráveis. Nesse recorte dos restantes 28%, 19% se manifestam diretamente a favor das medidas adotadas pelo agente laranja. Estou falando de quase 30% da população. Vejam bem, diante das circunstâncias postas, diante da objetividade dada, quase 30% da população está com o cérebro. E notem que o cérebro, ele age por desígnios de poder, e tão somente isso, nada mais. Ele disse isso. Ontem, perguntado de por que estava fazendo com o Brasil o que está fazendo, ele disse, estou fazendo porque eu posso, então eu faço. Vejam, é de uma autocracia cada vez mais explícita, cada vez mais insana. Os jornais também publicam hoje que numa conversa dele, agente laranja, Lex Luthor, com o Zelensky, ele teria perguntado se o Zelensky teria condições de atacar diretamente Moscou e São Petersburgo. Esta informação teria sido passada por pessoas que presenciaram a ligação. Evidentemente que logo depois ele nega. Mas dada o histórico deste ser, é bem possível que ele tenha isso em vista. Vejam o que aconteceu, por exemplo, na guerra Israel-Irã, que ele o tempo inteiro dizia que não faria, foi lá e atacou o Irã diretamente.
Isso, gente, diz respeito ao nosso futuro objetivo. O Brasil também mostra nas pesquisas, vem dando uma recuperação de popularidade à presidência da República, muito por conta da percepção sobre a nossa estabilização econômica. O Lula cresce, segundo os recortes da pesquisa, não por conta da liderança que exerce em defesa da soberania do país, e sim sob uma percepção que antes não existia sobre a estabilização da economia brasileira e o seu desenvolvimento. As medidas do Lex Luthor colocam isso em risco, o nosso desenvolvimento econômico. E quando a gente fala em desenvolvimento econômico, a gente fala de empregos, a gente fala de famílias, a gente fala da subsistência das pessoas. Portanto, as políticas que se desenvolvem em grande escala, ou seja, a política que se realiza entre as nações, elas atingem o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Isso já está começando a ser sentido, por exemplo, nos Estados Unidos. A inflação medida e divulgada ontem nos Estados Unidos chegou a 2,7%, que para os padrões deles é muito alta, muito alta. Mas o Lex Luthor, o agente laranja, o Pink, esse acelerado presidente dos Estados Unidos, está pagando para ver, que é o seu estilo, né? É o seu estilo. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de empatia com ninguém, com nada. E impressiona, e é bom registrar isso, que a família Bozo segue bancando firmemente esta posição anti-Brasil, contra os brasileiros. Ontem o Bolsonaro deu uma entrevista e se declarou apaixonado pelo Trump. Com todas as letras eu ouvi. O negócio não é impensável, porque a gente já viu do que esta gente é capaz de fazer. Mas tá ali, eu sou um apaixonado pelo Trump, Nós temos na mesma questões que são inegociáveis. Do ponto de vista comercial se negocia. E o Brasil está numa postura boa, está numa postura tranquila. Mas tem coisas que não se negocia, a soberania não se negocia. A democracia brasileira é inegociável. A separação entre os poderes é inegociável. Então, a temperatura tende a crescer. E nós precisamos ter muito claro quem é quem nessa história toda. Ontem se reuniu na presidência, junto com o Alckmin, grandes setores do agronegócio, grandes corporações. Ao mesmo tempo, a Confederação Nacional da Agricultura desce uma nota que é uma lata de lixo, da primeira à última frase. O que mostra que não há um monolito no chamado agro. Não. Existem dois agros. Um medieval, representado pela Confederação Nacional da Agricultura, e um outro, empresarial, que esteve, junto com o governo federal, criando as condições para que as negociações possam se desenvolver. Agora, quando tu vê que 30% dos brasileiros se posicionam como a Confederação Nacional da Agricultura, tu percebe que existem pessoas e grupos de pessoas que, de tão ideologizados que são, por exemplo, a agricultura, que ganha caminhões de dinheiro de subsídio federal, não tem nenhum pudor em publicar a nota que publicaram. Vamos relembrar, como eu tenho falado aqui, a República de Vichy, colaboracionistas com o nazismo, franceses que colaboraram com o regime nazista. As consequências? Bem, diria a Cássia, vem depois.